Tá pensando em comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas numa das maiores e mais seguras exchanges do mundo e ainda te quebra faturar um bônus de R$50? Então conheça a OKEx, o link tá na descrição. A questão é que ele já está assim num ponto que é assim, já subiu bastante, certo? Já está numa época mais ou menos aqui, mais ou menos em março, é uma época de descida, né? Aqui, é claro, aqui é onde acontece o quê? Aquelas brigas feias, sabe? Que você vê o preço batendo, batendo, batendo e ninguém decide, aí você inventa de entrar ali, aí você fica negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Por que isso? Se for confirmado, aí todos os traders vão apontar para baixo. Se de fato ele estiver certo, eu prevejo muitas movimentações ali quando já estiver chegando próximo de setembro, né? Movimentações de alto, eu falo, né? Porque o preço vai ficar cada vez mais eufórico. Mas agora, a pergunta que não quer calar. Você acha que você estaria muito mais com essa previsão casada ali para o mês de setembro de 2021? Qual é a sua opinião com relação a isso? Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre uma previsão um pouco catastrófica, né, de um trader que disse que a alta do Bitcoin vai até continuar, que essa queda recente que houve dos 61 mil dólares para 54 mil, que não deve assustar os traders, mas que essa alta que tá tendo, né, que vem se dando desde novembro do ano passado, que tende a ser finalizada em setembro desse ano de 2021. Mas por que ele fala com tanta propriedade, né, determinando o dia e o mês? Afinal, ele falou que até o dia 28 de setembro desse ano de 2021, o preço do Bitcoin deve sofrer ali um revés na sua alta e todo esse tipo de ganho que a gente vem tendo, digamos assim, seria devolvido ao mercado. Vamos comentar com todos os detalhes sobre esse tipo de previsão completamente apocalíptica, né, e vamos também falar aqui com uma amiga minha, né, a Chris Cash, sobre essa alta do Bitcoin. Mas será que o Bitcoin vai cumprir esse tipo de profecia? Será que a partir de setembro essa alta vai passar a ser revertida? Então não perde nenhum segundo desse vídeo, fica comigo até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas antes eu só quero dar um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso darem um like e compartilharem com geral. E claro, né, se você deseja comprar Bitcoin ou outras criptomoedas, eu recomendo a Exchange OKEx, que é uma das melhores e maiores exchanges do planeta, tá? Inclusive os caras estão com uma excelente promoção que se você clica no link que eu deixei aqui embaixo na descrição, faz o seu cadastro e compra 100 dólares em criptomoedas, você obtém de bônus quase R$60, então não perde essa oportunidade, tá? Clica no link aqui embaixo, faz o seu cadastro e aproveita, valeu? Recado dado, agora vamos falar aqui sobre a trajetória, melhor, sobre a possível trajetória do Bitcoin. E para isso eu chamei aqui a minha amiga, né, a Chris Cash, que também tem canal no YouTube, tá? Inclusive, se depois você quiser acompanhar o trabalho dela, quiser acompanhar o canal dela, que eu recomendo bastante, o link vai estar também aqui embaixo na descrição, tá, rapaziada? Para quem não sabe, a Chris, ela é trader, né, ela trade Bitcoin e outras criptomoedas, e justamente por ela ser trader, né, por ela negociar no mercado, é que eu quero saber ali a opinião dela com relação a esse tipo de fala do Ben Armstrong. Mas, Chris, se apresenta aí, tá? E me fala o que você acha desse tipo de previsão completamente catastrófica, né? Catastrofista. Olá, tudo bom, pessoal? Muito prazer aí, gratidão por estar aqui no seu canal, viu, Rodrigo? Obrigada muito pelo convite. Nós somos apaixonados por Bitcoin e todas as criptos e ficamos plugados diariamente, né, no gráfico. Eu vou falar só um pouquinho de mim, assim, no trader, né? Eu gosto muito da modalidade vendido, então eu sou muito urso, muito mais do que touro, né? O urso é aquela pessoa que gosta de ganhar na desvalorização, né? Então, quando o ativo desvaloriza, é a hora que eu gosto muito. Por quê? Porque numa queda, a queda geralmente ela é brusca, né? A subida, ela é sempre uma incógnita, né? Ela vai subindo, o preço vai subindo, e ele fica ali naquele mistério. A queda não, a queda quando ele der um sinal de queda, é ladeira abaixo. Então, É o chamado subir de escada e descer de elevador. descer de elevador. Então, a descida geralmente é uma catástrofe, né? Isso. Então, assim, quando a gente começa a fazer uma análise, por exemplo, está todo mundo muito animado aí com o Bitcoin, realmente ele teve uma subida extraordinária nas últimas semanas e meses, e realmente já era esperada essa subida, porque a gente ficou muito, muito tempo, né? Foram
que é quase 1 ano, 2 anos, né? Assim, sempre no mercado de urso e realmente precisava de uma reversão aí de subida. Então, o gráfico hoje aponta, né, sinais de alta, tá? A gente ainda está nos sinais de alta. A questão é que ele já está assim num ponto que assim, já subiu bastante, certo? Já está numa época mais ou menos aqui, mais ou menos em março, é uma época de descida, né? Então, tem vários sinais que a gente pode abordar, mostrando o gráfico, que acho que a gente pode interagir melhor. Eu vou compartilhar com vocês também. Deixa eu colocar aqui, para a gente poder compartilhar e ir comentando, né? Acho que o primeiro comentário, assim, sobre o Bitcoin é o seguinte: como é uma moeda, digamos assim, nova, né? A gente tem, eu coloquei aqui no gráfico semanal, tá, gente? Estou usando o TradingView, ok? E quando a gente observa, a gente não tem muito suporte e resistência anterior, ok? Então a gente tem aqui, ó, um ponto aqui, a gente tem outro ponto aqui e a gente tem uma subida imensa. Então isso dificulta um pouco a análise, porque qual é a pergunta aqui, né? A pergunta aqui nesse ponto, que nós estamos aqui nesse ponto, é: será que vai subir ou será que vai cair? Justamente por a gente não ter esses dados assim, não é que a gente não tem os dados históricos, né? É que a jornada do Bitcoin, ela é uma jornada jovem. Então, ela realmente está fazendo o seu primeiro percurso, certo? Então, a nossa análise, ela vai se basear nesses pontos. Mas, quando a gente observa, a gente não tem esses pontos para basear a nossa análise. E aí, em consequência, por exemplo, o Ben Armstrong, o que ele pensou? Ele falou, bom, então eu vou fazer uma análise baseado no histórico de cada ano. Então, o que ele fez? Ele fez lá, né, ele pegou um indicador em que ele faz esse tipo de análise e essa amostragem. Então, geralmente, se a gente analisar ao longo do ano, a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin ele é como se ele tivesse as estações do ano. Geralmente em setembro, outubro, é um momento em que o Bitcoin ele dá uma subida, certo? Ali em dezembro, mais ou menos, né? Ele começa a cair, em janeiro ele começa a cair, em março gera um declínio, certo? E no ano que a gente está agora, 2021, as coisas inverteram. Você vê que aconteceu totalmente o contrário, entendeu? Então ele pegou essas amostras desde que o Bitcoin existe e ele baseou a ideia dele o seguinte: em setembro foi uma época em que o Bitcoin deu uma jarrada para cima. Isso aconteceu principalmente em 2017, que foi aquela subida dos 17 mil dólares, em que a gente ficou todo, né? Ficou todo mundo enlouquecido. Foi 19 mil, foi 19, chegou a 19 mil e poucos dólares. Isso. Ele passou 17, 19 mil, ele deu um repique. Então a gente está vivendo esse momento. E aí, por falta desses suportes e resistências marcantes, eu acredito que ele fez essa projeção baseado nesse indicador, entendeu? Para que ele possa ter um parâmetro de análise, certo? Então, nesse parâmetro de análise, ele está olhando para o passado e está dizendo o seguinte: bom, geralmente em setembro ele teve uma alta muito histórica, ele continuou subindo. E por falta desses pontos, ele vai se utilizar, entendeu? Desse tipo de informação. Então, aqui a gente vê, ó, a trajetória todinha do Bitcoin, tá? A gente percebe aqui, ó, que ele está bem na crista da onda aqui da banda de Bollinger, certo? Então, por enquanto, ele está acima da média, ele está na crista. Se a gente olhar muito bem também, ó, por exemplo, eu posso traçar aqui também, né, um ponto lateral, ó, a gente vê que, de alguma forma, ele monta um canal longo aqui, certo? Então, ele já está batendo nesse ponto, ok? Então, nesse momento, a gente está vivendo um momento aqui que a força é de compra, tá? Se a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente vê o seguinte, ó, os topos e os fundos são ascendentes, tá vendo? Ó, fez o pullbackzinho, voltou, ó, ele tá seguindo o canal normalmente, entendeu? Ó, Tá fazendo meu canal aqui tá meio mal desenhado aqui. Peraí. Tá fazendo meio que um pivô de alta, né, Cris?
Isso, ele tem um pivô aqui de alta. Deixa eu acertar mais aqui. Tá vendo? Então, ele costuma fazer o quê? Ele vai batendo na parede, voltando, batendo na parede, voltando. Então, esse ponto aqui é um ponto crucial, ok? Esse é um ponto crucial. O que que eu enxergo aqui? Aqui, ele ainda está para cima. Então, para você fazer uma operação vendida, eu prefiro as operações vendidas, certo? Não é recomendado, porque a força dele ainda é grande. Se eu colocar aqui uma média de 20, que seria essa média roxa, eu vou apagar aqui a banda de Bollinger para tirar um pouco, né? Se você ver aqui, ó, a média roxa, os candles também estão trafegando acima dessa média, entendeu? Então, aqui, justamente, é o quê? É um momento, certo? Em que ele ainda está exercendo a sua força. O preço, quando cai com tudo, quando desaba, né, geralmente é 4 e 5 da manhã, que é o horário de Brasília, né, não é sempre, mas geralmente acontece, né, não é isso? É um game muito forte às 5 horas da manhã. Isso. É tanto para alto quanto para baixo, viu? Porque quando o preço estava subindo, quando estava, acho que se eu não estiver enganado, foi quando o preço saiu de 23 para 27 mil, foi 5 horas da manhã. Entendeu? Eu estava até acompanhando no momento, gravei vídeo, então madrugada para quem quer tradar é muito bom, tá? Nem sempre vai ter oportunidade, mas é muito bom. Mas só explicando para aquelas pessoas que sejam novatas, que não sabem, né, porque o preço, ou quando, no caso, quando tá bem sobre comprado, quando cai muito, então quando está sobrevendido, quando sobe bastante, é porque pessoas interpõem, né, as ordens, seja de compra ou de venda, não é isso? Sim, justamente. E assim, alguns pontos, por exemplo, igual você falou dos horários, às 9 horas da noite, do horário de Brasília, pelo menos aqui no Brasil, aí você tem que ver onde o país que você está, geralmente às 9 horas da noite é o horário que vira o candle. Então, por exemplo, aqui no gráfico diário, ó, eu vou ampliar bastante aqui, ó, você vai ver que o preço é esse aqui que está marcado aqui em verde, tá vendo? E aqui tem um horário embaixo decrescente. Então, aqui está faltando 1 hora e 21 minutos. Então, quando ele daqui chegar no zero, significa o seguinte, que vai dar mais ou menos, mais ou menos não, vai dar exatamente 9 horas da noite. Então, isso aqui, como a gente está no gráfico diário e no gráfico semanal, certo? Você consegue visualizar justamente a direção. Por exemplo, a nossa direção aqui, ó, esse ponto aqui exato, né? Ele desceu, fez um pullback, ainda está para cima. Então, esse ponto aqui é um ponto de impulsionamento, ok? Aqui, é claro, aqui é onde acontece o quê? Aquelas brigas feias, sabe? Que você vê o preço batendo, batendo, batendo e ninguém decide. Aí você inventa de entrar ali, aí você fica negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Por que isso? Porque você está justamente aqui no gráfico diário, está faltando 1 hora. Esse candle ele precisa finalizar para abrir o próximo. Quando abrir o próximo, você vai saber se ele abrir para cima, acima de onde ele fechou, vai ser alta. Então aqui você já entra comprado e fica. Se ele abrir para baixo, significa, ó, aqui ele está um candle, já fechou rente, o outro fechou abaixo e esse daqui não ultrapassou no diário. Ele não ultrapassou. Entendeu? Então, o que que acontece? Aqui a gente tem que ficar de olho, porque entrar neste momento no gráfico aqui é meio complicado. Por quê? Porque ele está bem próximo dessa média, beirando a linha amarela. Se ele passar para baixo, a queda acontece. Se esse candle no diário passar para debaixo dessa média roxa, que é a média de 20, desaba aqui. E ele vai desabar onde? Ele vai lá para os 40 mil. E, Cris, uma coisa que é bem interessante é que se o preço ele chegar de fato a romper essas médias móveis e ele testar os 40 e chegar a romper também os 40, a maior probabilidade é que o preço ele continue caindo de fato, né, dos 25 a 30 mil dólares. Porque vai se formar exatamente o padrão do topo duplo, né, que vai ser ativado, né, vai ser, digamos assim, confirmado com o rompimento dessa linha do meio, né, desse ponto do meio. Se for confirmado, aí todos os traders vão apontar para baixo. É igual o Armstrong falou. Essa é uma análise que até setembro é capaz dele
subir. Por quê? Porque ele está se baseando em dados anteriores, dos anos anteriores, mas isso não é uma certeza. Até porque, por exemplo, em outras épocas, essa época de março já era para ter uma queda fulminante, entendeu? E até agora, sim, teve queda, mas teve uma correção que para o Bitcoin é uma coisa tranquila. Ele está se baseando pela análise de sentimento dos investidores, né? Ele falou porque ele teria perdido grana lá em 2018, né? Ele teria colocado grana no Bitcoin entre a passagem de 2017 para 2018 e ele não tinha ali se atentado, segundo ele, ao momento, né, às movimentações naquela época. Ele achou que não, eu agora não vou vender, então todo mundo não vai vender, vai ficar travado com o Bitcoin, coisa que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Nesse ponto ele está coberto de razão, né? Quando as pessoas estão mais eufóricas, entusiasmadas para comprar Bitcoin, de fato é um ponto que você tem que prestar atenção, ficar muito atento, né? Porque quem está observando aquilo vai querer liquidar as suas posições, né, para fazer com que o preço caia, para depois, quando o mercado entrar em pânico, as pessoas, né, que são as baleias, recomprarem aquilo, né, para depois revenderem no preço mais alto. Então, aquela lógica de o preço está subindo, vou vendendo até de forma escalonada, né, vou vendendo aqui umas quantias fatiadas. Quando o preço está caindo, vou comprando de forma também escalonada, proporcional à subida, no caso caso a pessoa queira vender, ou então a queda caso a pessoa queira comprar, né. Essa seria, digamos assim, a métrica mais inteligente, né? Comprar na baixa, vender na alta e não o contrário, como a maioria das pessoas fazem, né? Só que eu só não concordo muito com ele, né, sobre a questão de data, né? Ele cravou ali uma data em 28 de setembro. É porque o indicador deu essa data para ele, né? Que foi realmente ali setembro. E aí ele passou essa data. Mas, por exemplo, para a gente projetar isso aqui no gráfico, ele teria que subir muito mais. Então, ele teria que subir ali, mais ou menos o quê? Lá para uns 100 mil, mais ou menos, entendeu? E, Cris, eu até queria falar que, de fato, assim, existe a possibilidade, de fato, né, do preço casar exatamente os 100 mil dólares, que seria ali uma resistência muito boa, ali uma resistência psicológica chave. Também já soube de casos de pessoas que estão colocando ordens de venda ali nos 100 mil dólares, né? Então poderia até coincidir com essa previsão que ele está fazendo, né? De fato seria bem interessante, né? Agora ele até falou que tem uma folga, né? Sempre coloca ali a margem de erro, então poderia dar um delay. Um delay, na verdade, seria um atraso, né? Na verdade, poderia ser um adiantamento, melhor dizendo, de 2 a 3 semanas. Então, essa ação, segundo o que ele está afirmando, teria a probabilidade de acontecer entre a primeira ou segunda semana de setembro até a última semana de setembro, tá? Então, se de fato ele estiver certo, eu prevejo muitas movimentações ali quando já estiver chegando próximo de setembro, né? Movimentações de alto, eu falo, né? Porque o preço vai ficar cada vez mais eufórico e depois disso o preço ele tende a ter ali aquela baixa, mesmo que ele forme ali um certo tipo de repique, né? O preço cai um pouco e chegue próximo daquele outro topo, assim como aconteceu em 2018, né? E depois continue caindo, né? Formando vários pullbacks, só que agora num pivô de baixa. Era isso que tenderia a acontecer caso houvesse a repetição daqueles movimentos entre 2017 e 2018, agora nesse ano de 2021. Eu sou muito mais focado no preço, né, na faixa do preço, do que no tempo em si, né? No caso, daqui a sei lá, 2022, 2023 o preço vai bater tanto. Eu não sou muito de fazer esse tipo de análise. A data, Por exemplo, enquanto ele está pegando a tendência aqui de baixo, tudo bem, você pode sentar a mão aqui e botar dinheiro, tá. Mas aqui que a gente sabe que ele já está ficando cansado, que a gente não sabe se ele vai subir, então você não vai pegar todo o seu capital e colocar lá, entendeu? Coloca uma mão menor, vai mais tranquilo. Por quê? Porque se tiver um problema aqui e pular o seu stop, você não vai perder sua banca. Então, é muito importante você também sincronizar. Eu faço muito isso, sabe? Por quê? Porque antes eu entrava nesses momentos de pânico, e aí o negócio virava. E às vezes, uma vez pulou meu stop, eu tomei um prejuízo tremendo, entendeu? Porque eu entrei com uma mão muito pesada num momento que era um momento de pânico desse. Isso. E reverteu. Mas agora, a pergunta que não quer calar, eu já dei minha opinião, tá? Eu acho que o preço ele pode reverter até antes de setembro, então até depois eu não determinaria uma data em si, seja 28 de setembro, 17 de setembro, 1º de setembro, né, dia 1 de setembro,
mas eu acho que estaria muito mais envolvido, né, com os fundamentos, como você mesmo pontuou muito bem, ou então com o gráfico em si, né? Nós que somos grafistas somos muito mais ligados no gráfico. Mas agora eu queria saber de você. Você acha que você estaria muito mais com essa previsão casada ali para o mês de setembro de 2021 haver uma retração no preço? Ou você acha que poderia acontecer um pouco mais à frente, um pouco mais cedo, um pouco depois de setembro de 2021, né, até utilizando-se dos fundamentos atuais que estamos passando, né, ali da impressão de dinheiro, né, dos corona vouchers da vida? Qual é a sua opinião com relação a isso? Eu acho o seguinte, eu acho que vai ter uma correção, entendeu? Por agora, já a partir agora do fim de março, eu acho que já vai ter uma correção, até mesmo porque se ele quiser continuar subindo na mesma proporção, é necessário uma correção para que ele continue subindo, entendeu? Então, eu acredito que vai ter uma correção bem antes, bem antes. Eu acho que ali mais ou menos março, abril, essa correção vai acontecer. Principalmente por conta disso aqui, ó. Eu me baseio muito nisso aqui. Isso aqui está muito próximo, entendeu? Esse topo está andando muito próximo. E aí eu esperaria um pouco desse ponto aqui ficar menos nebuloso. Que eu acredito que ele vai dar uma correção e aí sim eu acho que ele vai continuar a subida dele. Okay. Eu acho que ele vai quebrar aquele pontinho ali amarelo. Cris, queria te agradecer aqui pela sua disponibilidade, tá? De fato, creio que deve ter tirado a dúvida de muitas pessoas, né? Até pessoas que são novatas, iniciantes no trade, né? Tenho ali algumas dúvidas, mas eu acho que respondemos muito bem a essas perguntas. Mas, rapaziada, se vocês quiserem continuar seguindo o trabalho da Cris, visitem o canal dela, visitem também o Instagram dela, tá? Que também vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Porque tem conteúdo muito relevante, deixando muito bem claro que é um conteúdo educativo, não um conselho de investimento, tá? Até porque cada pessoa vai ter um perfil de investidor diferente, vai ter um tempo gráfico diferente, então é muito difícil você generalizar para um número indeterminado de pessoas. Pois é, galera, por hoje é só, e nos vemos na próxima.